Ah, E aí, tudo bem? tudo Apareceu para bem. você aí. Agora faremos? Faremos, se Deus quiser, agora vai dar tudo certo. Estamos fora do Instagram momentaneamente. Tivemos que interromper a live por questões técnicas, mas a gente não encerrou, a gente está super aquecida aqui no tema. A gente só vai voltar um pouquinho para colocar todo mundo na mesma página, né, Vânia? Isso. Show, maravilha então. Vamos lá. Só contextualizando, para quem não me conhece, eu sou Juliana Amaral, criei o Facilita Mind no início desse mês de março, com o objetivo de compartilhar insights e ajudar jovens profissionais a construírem suas carreiras com sentido desde o início. E hoje eu convidei a Vânia, psicóloga, que tem um trabalho que eu acompanho e super admiro, para comentar sobre o tema ansiedade em tempos de coronavírus, né? Todo esse momento que a gente está passando. Eu recebi várias perguntas e aí a Vânia estava aqui nos explicando diversos pontos sobre essa temática. Certo, Vânia? Se apresenta um pouquinho mais para a gente, por favor. Certo, vamos lá de novo. Eu sou psicóloga clínica, especialista em transtorno alimentar, também em psicologia analítica, que é de Jung, e a TCC, que é a teoria cognitiva comportamental. Então, também eu tenho um projeto que eu chamo de Mente e Corpo, que o primeiro workshop ele foi na Flórida, nos Estados Unidos. E tem um programa que é Desafio 30 Dias Mente e Corpo, que ele é mais voltado para o comer consciente, o atingir o corpo que você deseja, parar com esse negócio de emagrece, engorda, ou aceitar o corpo que você tá. É trabalhar realmente essa conexão da mente e do corpo. E atendo várias pessoas no mundo inteiro. Afinal de contas, a internet nos dá isso, né? Muito legal. Isso é muito bacana, né, Vânia? Você já tem um trabalho que está online. Você atende pessoas virtualmente e é a prova aí de que funciona, né? Trabalhar dessa forma. E poder ajudar brasileiro no mundo inteiro, não tem preço isso. Porque a gente sabe, eu passei um tempo nos Estados Unidos ano passado, e os pacientes, eles trazem isso. Você está fora do teu país, gera uma ansiedade também, desencadeia alguns transtornos, e aí é bom ter um suporte de um brasileiro, porque eu até costumo falar, né? Tem alguns brasileiros que eles fazem terapia com o americano, por exemplo, mas não é a mesma cultura. A terapia ela é cultural, então é muito importante ter essa disponibilidade da internet para ser atendido por brasileiros. Legal, que bom. Parabéns pelo seu trabalho, Vânia, e mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Bom, começando do começo mesmo. Ansiedade, que bicho é esse? É simplesmente um nervosinho? É um transtorno? É bom? É ruim? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Tá bom. Então, vamos primeiro trazer o que é a ansiedade realmente, a grosso modo falando, o que está lá nos livros e tudo mais. É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ou seja, a ansiedade, ela desperta quando a gente antecipa algo, mas antecipa algo ruim, de forma ruim. Nem sempre o algo é ruim, mas de forma ruim. Então, isso faz com que a nossa ansiedade tenha esses picos. Só que a ansiedade, ela é tão antiga, mas tão antiga, que o que acontece? A ansiedade, na época dos homens das cavernas, eles precisavam ter essa ansiedade para eles se protegerem também. Então, eles iam lá caçar e eles olhavam a presa lá, como é que ela era. Se era muito grande, perigosa, a ansiedade fazia com que eles tenham medo e o medo faz com que eles recuem, porque eles tinham que preservar a vida deles. Ah, a presa não é tão perigosa assim, com medo eu vou até ela para eu conseguir a alimentação. Então, ela nos protege, de certa forma, porque ela faz a gente recuar numa situação de perigo e também enfrentar uma situação que a gente precise. Mas o medo vai estar sempre lá, juntinho com ela. Certo. Então, assim, pelo que eu entendi, nem é bom a gente querer eliminar a ansiedade. Primeiro, pelo que eu entendi, não tem nem como. E segundo, que não seria nem algo positivo, porque é quase que um instinto para a gente sobreviver, né? Sim, sim. E a ansiedade, ela faz parte. Todo mundo é ansioso e sempre será ansioso. Faz parte da nossa natureza isso. É importante para a gente viver em sociedade. A gente precisa, como eu disse, preservar a vida. Imagine nessa época agora de coronavírus, se eu não tivesse ansiedade aqui comigo,
eu não ia ter o medo forte. E se eu não tivesse o medo forte, eu ia enfrentar esse vírus que é invisível, que a gente não consegue ver, e ia colocar a minha vida em risco. Certo. Então, é importante até esse momento ter ansiedade. Então, a ansiedade vai estar sempre com a gente, não dá para eliminar, mas ela tem que ser administrada. Então, a gente não pode deixar ela estar lá em cima, que ela vai acabar prejudicando. Certo. E nesse momento atípico, né, que a gente está passando, de isolamento, quais seriam as dicas, né? Que dicas você daria para a gente para poder administrar melhor a ansiedade? Vou até pegar aqui minha caneta para eu anotar as suas dicas. Antes de falar delas, Ju, eu só queria pontuar uma coisa, né? A gente tem Claro. a ansiedade, que é essa que a gente está falando, normal, são momentos de ansiedade. Então, eu estou num momento ansioso. E tem os transtornos de ansiedade. Aí a coisa é mais séria. Então, para você saber, como é que eu sei a diferença disso? Se você percebe que você está mais em um momento que você não consegue ir adiante, enfrentar mesmo, você está paralisando, está prejudicando a sua rotina no dia a dia, você pode estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Aí você tem que procurar um psiquiatra e um psicólogo para ter realmente um diagnóstico preciso e tomar todas as precauções que precisa. E transtorno é uma doença, e doença de transtorno não tem cura. Então a gente tem que entender o seguinte: transtorno não tem cura. Então, ele é uma doença e a gente tem que curar, a gente tem que tratar. E para tratar, eu preciso de remédio e psicoterapia, tá? Mas isso tem que ser um especialista para dizer. Não, super bom você falar isso. E as dicas, então? Vamos às dicas. Vamos. Então, as dicas existem várias, e na internet tem um monte, e eu acho tudo válido, sabe? A gente só tem que o quê? Organizar um pouquinho para não se perder. Então, o que é importante? Ver o que realmente funciona para você ou não. Porque nem sempre o que funciona para você pode funcionar para mim. Mas uma coisa é certa, a gente tem que entender que para a gente conseguir realmente baixar a nossa ansiedade, a gente tem que estar no presente. Então, não tem como mexer com a ansiedade ficando no futuro. Porque a ansiedade nada mais é o quê? Excesso de futuro. Como a depressão é excesso de passado. Então, o que vai ajudar a gente? É estar aqui hoje, no presente. Então, eu estando no presente, o que eu posso fazer agora, então, Vânia? Primeira coisa, não brigar com você, porque você não quer pensar no coronavírus. É impossível. A gente tem que pensar. Nem brigar com você, nem brigar com o outro. Porque às vezes a gente fica, mãe, não pensa nisso, não pensa, para de falar isso, pense em outra coisa, tal. E não dá para evitar. Que aí eu trago aquele exemplo clássico do elefantinho cor-de-rosa, que eu vou falar, Juliana, não pensa no elefante cor-de-rosa. Pronto, já pensei. Então, quanto mais a gente fala, não pensa, mais a gente vai pensar. Então, aceite que você vai pensar. Agora, o que vai ajudar a gente a não pensar o tempo todo? Que aí entra a segunda dica, que é o quê? Parar com esse bombardeio de informação. Então, tem gente que escuta o jornal da manhã, da tarde, da noite, e aí acaba ficando neurótico nessa situação toda. Então, escolha só um horário para você se atualizar, porque é importante a gente estar atualizado. Então, não se bombardeie de informação, mas se atualize. Se escolher um horário à noite de tal canal, faça só isso. Desligou a TV e pronto. Chega de ficar o dia inteiro na televisão. Outro ponto, a gente já tem pessoas que têm aquele alerta no celular de notícia cada vez que está chegando. Desabilita isso. Isso só vai fazer você ficar mais ansioso. Você já se atualizou lá. E tem grupos no WhatsApp também, que eu estou percebendo que as pessoas estão me trazendo em sessão, que tem grupos que as pessoas ficam postando o tempo todo. Saia desse grupo, mesmo que fale assim, não está me fazendo bem, uma psicóloga falou, qualquer coisa que é importante, não está sendo bombardeado de informação, e saia de grupo assim, ou silencie, mas tente ter, né, isso mais no teu comando ali, no teu controle mesmo. Tô gostando dessas dicas, bem tranquilas de seguir, vai. Porque o que acontece também, né, Ju? As pessoas querem pílula mágica, né? Todo mundo quer assim. Vânia, como é que faz para baixar? Ou melhor, não quero ter ansiedade. Não existe. Um esforço vai ter. Não tem como não ter esforço. Outro ponto é o quê? A gente fazer, igual a gente está aqui gravando agora, em vídeo, está se vendo, fazer mais isso com familiares, com as pessoas que você ama, com amigos. Porque isso ajuda o quê? A estimular os 5 sentidos, que eles são extremamente importantes quando a gente fala, que a gente vai falar lá mais para frente, de mudança de hábito.
Então, os sentidos, eles têm que ser estimulados. Então, quando eu estou fazendo uma vídeo com alguém da minha família, eu estou estimulando um dos sentidos. Um não, vários, né? Audição, visão, aí vai. Só o tato que a gente hoje em dia não pode estimular muito, né? É Tato. verdade. E mais um que eu acho bem bacana é tentar fazer essa rotina que você está atual mais próxima da rotina que você sempre teve. Por que é tão importante a gente ter a nossa rotina atual muito próxima do que a gente tinha? Porque isso faz com que o cérebro entenda que algo mudou, mas que não foi tudo. Então, ele vai sentir um chacoalhão ali, mas ele não vai se desestabilizar. Ele não vai jogar a sua ansiedade lá para o alto. Porque ele consegue encontrar um equilíbrio mais rápido. Agora, quando as mudanças são muito bruscas, aí sim, aí ele não consegue, por isso que é bom a gente manter sempre perto ali. Aí até me falam assim, mas a academia está fechada, eu faço atividade física. Faz em casa, né? Então faz, liga a TV, põe lá, pega um pezinho. Tá fazendo isso, Ju? Eu te mandei hoje uma foto, hein, para comprovar, eu aqui na sala, suando pra caramba. É impressionante como essa malhação, botando aqui no YouTube, na televisão, realmente funciona. Gente, pinguei e eu tô com criança pequena em casa e eu tento fazer daquilo uma brincadeira. Vai, imita a mamãe. Uma perninha pra frente, uma perninha pra trás. Ele foi acompanhando um pouquinho, deu pra fazer meia hora de exercício na sala, que não é grande. Mas me fez um bem danado, cara. Eu me senti assim, outra pessoa. Acho que suar é muito importante. E por que você se sentiu bem? Porque seu cérebro entendeu que você está fazendo uma rotina que você está acostumada. E outra, né? E com isso tudo, a gente começa a trabalhar, falar dos neurotransmissores que existem nele, que é o quê? Que me faz sentir realmente muito bem. Que um famoso, que eu acho que todo mundo conhece, é a dopamina. O que acontece com a dopamina? Ela dá aquele pulo lá quando você estimula o seu cérebro, principalmente perto da tua rotina, ou de outras formas. Então, tem uma das formas tem 3 caminhos muito rápidos que faz essa dopamina dar um pico, vai dar um pico, mesmo que o teu cérebro te acha fantástica por causa desse pico. Então, o que é o quê? É a comida, e que a maioria das pessoas hoje estão atacando a comida, e aí muitas pessoas criticam, falam, pra que fazer isso, não sei o quê. É uma fonte de prazer muito rápida para o cérebro, então ele vai pedir isso. Porque a dopamina está muito elevada. E por que a dopamina elevada ele fica contente? Porque depois vem a serotonina, que a serotonina dá aquela coisa de que delícia. Pode parar e pensar. Estou com vontade de comer uma torta de morango. Comi, dali a pouco eu fico, que delícia. Então, são 2 neurotransmissores importantíssimos para o nosso cérebro. Então, não dá para a gente falar, não como. Mas, obviamente, tem que administrar. A segunda é o álcool. E o álcool também faz isso, porque o álcool, ele baixa a barreira do cérebro. O álcool, ele trabalha muito nessa parte frontal aqui. Então, aí, o que faz? É a parte onde a gente organiza as coisas, é a parte onde a gente faz planejamentos, a parte que a gente tem, para não ficar falando besteira, né? A gente se contém, tal, tudo. Então, o álcool faz baixar essa barreira, então o cérebro também fica muito contente, porque ele pode agir do jeito que ele quiser. Então, o álcool é outro. E o terceiro, que é o melhor de todos, e quem puder aproveite, é o sexo. Então, o sexo também faz o cérebro falar, uhul, essa pessoa é fantástica. Quem puder, abuse do sexo. Hoje, agora na quarentena, uma boa dica, hein, Vânia? Vão vir os bebês da quarentena, ó, cuidado, juízo. Muito bom, acho que essa dica o pessoal vai gostar bastante. Mas sempre, Ju, atento ao quê? Para a gente estar muito no hoje aqui, no presente. Porque, como eu disse, a ansiedade, ela é muito futuro, né? Então, com esse medo todo do coronavírus e todas as pessoas já ficam imaginando, será que o mundo vai acabar? Já escutei até isso. Será que o mundo vai acabar? Será que... Então, a gente não fica muito lá, não. Volta aqui, né? A gente tem que viver, são tantas novidades também, né? Assim, numa situação normal. Já não adianta a gente tentar se antecipar demais e gerar toda essa ansiedade. Agora, então, que é hiper novo tudo que está acontecendo, cada segundo uma novidade, assim, realmente não vale o esforço de tentar fazer previsões, imagina, né? Tá fora aqui da nossa alçada. Bom, uma dessas dicas, né, você falou de manter a rotina, mas dessa tentativa de manter a rotina, tem um grau de readaptação que a gente precisa fazer, porque, por exemplo, algumas pessoas não estavam acostumadas a fazer o home office.
Tenho visto aí muita gente compartilhando dicas para você conseguir trabalhar de casa e tal, não sei o quê. Então, algumas pessoas estão tendo que se readaptar, ou estão com criança em casa, né, porque não estão indo para a escola. E eu postei hoje mais cedo a regra do 2190, que foi você que me ensinou e me explicou. Eu queria pedir se você pode explicar melhor aqui para o pessoal o que é isso. Sim, mas esse negócio que você falou de trabalhar em casa, né? Nem todo mundo está preparado. Não é só o funcionário, né? O empresário também, às vezes, não acredita num funcionário que ele está trabalhando. Inclusive, já ouvi casos de que fica tocando de 5 em 5 minutos para ver se eu estou ali online. Então, tudo isso faz o quê? Essa ansiedade também aumentar nesse momento. Então, eu acho assim, tanto os empresários quanto os funcionários, eles têm que entender que é um momento e não dá para a gente ser tão assim rígido, porque a pessoa fala, mas não sei se ele está trabalhando, o empresário fala, não sei se está trabalhando. Tá, gente, e se não tiver? Num momento como esse, tá tudo bem. Mas sabe por que esse grande medo, e você que é muito do corporativo, deve saber muito bem disso, eu vou explicar até melhor, que é o quê? É essa coisa do não saber medir por empenho, por desempenho. Porque a maioria dos gestores, eles não sabem falar assim, bom, tem um projeto, você tem um prazo X para me entregar. E você vai medir o desempenho desse funcionário para ver se ele serve para você ou não. Então, como esses gestores, eles não têm habilidades, muitos não têm habilidades para isso, eles ficam ali controlando de 5 em 5 minutos o funcionário, se ele está trabalhando ou não. É Mas verdade. também falta isso, não falta? Falta. Eu estava conversando justamente com uma mentoranda no sábado. Então, ainda era recente tudo isso do coronavírus e tal. E ela falou que uma semana de trabalho em home office, ela estava simplesmente exausta, porque o gestor queria ficar fazendo chamada de vídeo o tempo inteiro, justamente para fiscalizar se o pessoal estava conectado. Ela falou, eu fico tão tensa que eu mal consigo ali ir no banheiro rapidinho e voltar, porque se eu não atender na hora que me ligar, vai achar que eu estou aqui de pernas para o ar. E um ponto, além do que você acabou de colocar, eu acho que é o quanto o gestor, de fato, confia na sua equipe como um todo, né? Não só de que a equipe vai entregar, mas que ela está comprometida, que são pessoas responsáveis, éticas. E, inclusive, eu até postei isso nos stories logo no início, quando estavam pedindo para as pessoas ficarem em casa e tiveram gestores que não liberaram. Para mim, é por essa falta de confiança nos seus times, por um lado, e claro que tem um outro, né, que foge da regra num time de alta performance, que são os oportunistas, que realmente, diante de uma situação começa, vão ficar, não, tô super resfriado, quer que eu vá trabalhar? Aí o cara já não vem e tal, e é -1. E aí, por conta disso, eu vi alguns empresários e alguns gestores falando, não, por conta dessas pessoas que podem vir a ser oportunistas, não, então vai trabalhar todo mundo e só na hora que o negócio apertar é que eu vou liberar. Isso é extremamente complicado. A gente precisa confiar nos times. Um gestor, um empresário, ele que constrói esses times. Então, ele tem que selecionar bem, ele tem que dar direcionamento, ele tem que ser um porto seguro, assim, uma fortaleza, alguém que a equipe olha, se inspira, né? A questão da liderança, que tanto é falado. Então... Por isso que se ele souber medir mesmo, realmente, o desempenho desse funcionário, ele vai deixar na equipe dele só as pessoas boas que correspondem. Quem ele está ali, mediu, não deu certo, tchau, vai embora. Entendeu? Exato. E o quê? Mas só que nessa hora, Ju, eu acho que tem que entrar muito essa parte que a gente está com a ansiedade elevada. As pessoas têm que relevar algumas coisinhas aí, sabe? Baixar a guarda um pouco. Não dá para ser aquele chefe rígido hoje. E nem dá para ser aquele funcionário que não está nem com nada. Esse é um momento novo e a gente vai precisar se adaptar a isso. Então, acho que é como você falou, não dá para exigir demais. Talvez, até porque no psicológico das pessoas, né, vai saber. Alguns podem estar sofrendo mais do que outros e talvez naquele momento não vá conseguir produzir tanto. Eu com criança em casa, então, é uma loucura. Assim. E entender, né, que não vai render igual tá no escritório que você tá com o teu filho em casa. Tem que entender, tem que estar mais aberto nos dois lados. Né? Tem que ter um grau para flexibilizar, né? Mas voltando à regra do 2190, explica pra gente, Vânia, como é que é essa regrinha?
Então, e ela é tão importante hoje, mais até o 21 do que 90, porque a gente precisa fazer uma mudança de hábito mais rápida, porque ela é uma mudança de hábito básica, que na realidade é um hábito novo mesmo. Por que eu falo mudança? Porque vai entrar no lugar do hábito antigo por um momento que tem começo, meio e fim, por uma forma temporária mesmo. Então, o que acontece? Um exemplo assim, tem gente que tira o sapato antes de entrar dentro de casa, então já está até bem nessa época de coronavírus. Mas tem gente que não tem esse hábito. Então, o que vai acontecer? Vai chegar em casa, vai entrar, é natural. Então, como eu faço meu cérebro parar de agir no automático para entrar, eu vou ter que estimular os sentidos, igual eu falei lá atrás. Eu tenho que fazer com que perceba que nesse momento é diferente. Então, o que vai me ajudar muito quando eu falo estimular os sentidos? Né? Eu colocar um papel logo de cara na chegada, dizendo assim, tire a roupa, tire o sapato, lave a mão, sei lá, coloca um bilhetão ali na hora que você chega na sua porta de entrada. Tem que ter, por quê? Para o cérebro começar a entender, por quê? Não é um hábito ainda. Tudo que a gente não faz no automático não é um hábito ainda. Então, como eu preciso construir esse novo hábito para temporariamente colocar no lugar do outro, preciso de estímulos, eu preciso estar consciente o tempo todo. Então, deixar um álcool em gel, colocar lá a informação, lave a mão, tira a roupa, leva para lá, vai tomar banho. Então, se ajude, porque falar assim, não, chegar em casa eu vou tirar o sapato. O teu cérebro não está acostumado com isso. Então, você vai cair nessa. E aí, fala assim, 21 dias dá para mudar isso? Dá até antes. Então, um exemplo até que eu queria puxar aqui, para você ver como é fácil a gente mudar um hábito em 21 ou até menos, quando é um hábito bom. Só que, geralmente, quando a gente fala em mudança de hábito, que é o que a gente vê um monte aí na internet, muda seu hábito em 21 dias, é tudo para coisas mais complexas, coisas grandes. Eu quero mudar um hábito de alimentação, isso é muito grande, muito forte, porque eu estou há 20 anos comendo errado, como é que em 21 dias eu vou comer certo? Mas hábitos simples, beleza. Esse exemplo aqui que eu tive aqui em casa. Eu compro sempre a mesma pasta de dente. Então, a tampinha, ela é aquela. Então, meu cérebro já entendeu. Eu não penso, vou abrir a tampinha da pasta de dente. O movimento é o de abrir a tampinha. Aí, resolvi experimentar uma pasta diferente. A tampa é diferente. E, em vez de fazer assim, eu tive que fazer assim. E o que o cérebro faz? Fala para fazer assim. Então, eu dou uma semana fazendo assim, sendo que eu tenho que fazer assim. Toda vez é isso. Só que eu percebo que agora eu estou conseguindo. Uma vez falha, outra não, tal. Então, você vê, eu não preciso de 21 dias, meu cérebro entender que eu tenho que abrir a tampinha diferente. Mas quando a gente fala nessa mudança grande, não tem jeito. Porque esses 21 dias, eu insisto em bater na tecla que a gente não muda o hábito, porque a gente está falando de hábito complexo. Por quê? Pensa, igual eu falei, 20 anos fazendo a mesma coisa, 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo da graminha. Você está num campo, você passou num lugar várias vezes. O que acaba acontecendo? Essa grama não vai existir mais. Então, vai estar ali o barro só. Então, a grama pode até crescer em volta, mas o caminho do barro vai ficar ali. Então, isso que a gente fala de hábito antigo. Ele é muito forte no nosso cérebro e ele jamais se apaga. Então, ele vai estar sempre lá. Isso é comprovado, inclusive, Ju, por imagens do cérebro. Os hábitos, eles continuam lá. Como é que fizeram esse estudo? Quem sofre um acidente, para de andar, por que volta a andar de novo? Porque o cérebro achou outro caminho para ele voltar a andar. Então, só que na imagem aparece o caminho lá, essa graminha aí que não tem mais. Então, aí o cérebro, por quê? A plasticidade cerebral, né, é fantástica. Então, o cérebro contou outro caminho para a pessoa poder andar. Então, esse caminho, ele vai estar sempre lá e ele é forte, porque eu fiz esse caminho há 30 anos. Mas eu não quero mais fazer isso porque está errado, ou porque eu quero ter uma vida diferente e tal. Então, você vai construir um novo hábito. Para isso, você precisa desses 21 dias fazendo um caminho. Só que esse caminho em 21 dias, ele vai estar ali com a graminha meio feinha e tal, mas a graminha ainda está lá. Então, se eu parar, o que vai acontecer? A grama vai crescer. Então, quando a gente fala 90, tem teoria que fala 60, tá? Porque o ser humano cada um reage de uma forma. Mas eu gosto sempre de jogar a regrinha 21, 90. Então, quando a pessoa fala assim, mas aí o que acontece? Eu fiz, então eu tenho um novo hábito em 21? Não. Você construiu um novo caminho. Agora você precisa fortalecê-lo, fazer essa graminha sair para aparecer a terra lá de novo, o barro, e sim o teu cérebro entender que agora a gente vai trocar esse aqui, que é o antigo, por esse novo aqui. Só que o que acontece?
E nisso tudo, nesse entendimento dele, o que que é? A pessoa fala, mas eu fiz 21 dias e não funcionou o caminho lá, ou a mudança que as pessoas estão na cabeça. Só que tem que ser 21 dias certinho. Seguidos. Cheguei no 18º, não fiz, esqueci. Volta lá para a linha de saída. E aí vai começar a contar tudo de novo. 1, 2, aí muita gente desiste. Porque é cansativo, né? Então, por isso tem que estar ali, mesmo que você coloque para despertar, até acostumar. Aí, conseguir fazer os 21 dias, legal, eu construí novos caminhos no meu cérebro. Só que ele é fraco perto daquele forte. E aquele forte ele nunca fala. Então, eu tenho que alimentar esse hábito novo. Que aí eu vou lá bater até os 90, que é o quê? Continuar persistindo no mesmo movimento. Lógico que bem antes do 90, eu já vou estar fazendo no automático. Então, não preciso pensar. Quanto mais eu faço no automático, mais eu tenho a certeza que aquilo ali já virou um hábito. Nós, seres humanos, a gente funciona 90%, 95% no automático. Então, a gente trabalha muito com o inconsciente. Nós não somos conscientes. Tudo que a gente faz, ó, você pega a caneta, abre, você não pensa, vou pegar a caneta, vou abrir a geladeira, não pensa. Então, a gente funciona muito dessa forma. E o que ajuda a gente muito, Ju, é o que? É entender que tem uma regrinha básica para a gente fazer essa mudança de hábito, que é treino, constância e disciplina. Porque se eu não sigo essa regrinha, eu não vou estar motivada. Para eu ter motivação, eu preciso seguir essa regrinha. Então, é difícil para eu mudar um hábito se eu não seguir uma regrinha. Então, você vê que é uma coisa bem complexa? Que tem. Qual é a primeira coisa que eu tenho que mudar para mudar um hábito? Eu tenho que mudar o quê? Meu gatilho. Qual é o gatilho que faz eu agir no automático? Aí eu tenho que trazer para a consciência. Então, até eu descobrir, trabalhar esse gatilho, porque mudando esse gatilho eu vou pensar diferente, eu vou sentir diferente e meu comportamento vai ser diferente. Então, aí você fala, trabalhei o gatilho. Então, entendi a complexidade que não dá para a gente falar que muda um hábito em 21 dias. Não, tá super claro. Quando você me explicou, né, eu tava caminhando, eu moro aqui numa área que é bem deserta, então é bem tranquilo de eu caminhar de manhã, e aí eu tava te ouvindo falar, e de repente eu dei de cara exatamente com esse gramado que tinha já um caminho muito bem feito, que era só o barro mesmo, não tinha nada, não crescia mais. E eu tirei a foto e botei isso no meio do post de hoje no Carrossel. Até mandaram uma mensagem, tá certo isso? Eu falei, lê o texto todo que você vai ver que tá certo essa imagem. Ficou ali, não tá tudo lindo, maravilhoso, mas é porque para mim ele foi assim... 1000%, tipo, você falou e eu olhei e falei, putz, agora eu entendi isso muito bem. E aí, isso me leva a pensar como a gente precisa se organizar antes de querer simplesmente construir um novo hábito. Porque se você começa sem se organizar, muito provavelmente vão ter poucos dias, né, assim, em menos de uma semana, você provavelmente vai falhar. E aí você vai achar que é difícil, aí você vai de novo, mas tipo, você não organizou a casa, entendeu? Como você falou, uma coisa complexa. Você precisa entender como que vai ser esse treino, como é que você vai manter a constância. Um exemplo, eu quero me exercitar todos os dias. Mas se você não puder ir à academia, como é que você vai fazer isso? Então você já tem que estar preparado para isso, porque senão você vai ter que voltar lá. Se você parar, não fizer, não seguir lá, você vai ter que voltar. Esse ponto da disciplina também. Muita gente, eu só consigo malhar com personal trainer. Eu acho assim, legal. Mas se acontecer alguma coisa com o personal trainer, você simplesmente não vai malhar? Não, mas isso é uma bela de uma desculpa, porque é a mesma coisa. Vou começar a dieta segunda-feira, semana que vem. Desculpa, é tudo igual. Pois é. Essa fica para uma outra live, porque isso daí, né, dá muito pano para manga. Bom, você falou também da questão de elevar a dopamina através da comida, né? E eu, por exemplo, tô a louca do doce. Então, é exatamente isso, né? Como você falou. Eu devo... Porque é louco isso. Se você me perguntar, Ju, você tá ansiosa com essa situação toda? Eu te diria que não. Mas eu tô querendo comer muito mais doce do que o normal. E eu tô dormindo trincando os dentes. E isso era uma coisa que eu tinha no passado, quando eu passei por um momento de ansiedade, e aí hoje eu acordei e falei, aquela dor aqui, eu falei, putz, estou trincando de novo. Então, assim, o corpo dá muitos sinais também, né?
Bastante. O Da, da... fisiológico mostra, né? A gente tem reações fisiológicas. E da comida, o porquê o doce também, Ju? A comida, bebida e sexo, né? As três fontes rápidas. A comida, principalmente, é o doce e a gordura e o carboidrato. Então, são as três fontes que faz essa dopamina subir muito mais rápido. Comida faz subir rápido no geral, mas o doce, o carboidrato e a gordura sobe mais rápido ainda. Por isso que o cérebro ama esses três elementos. Pois é. Bueno, aqui uma pergunta, né, que eu recebi por direct message. Nesse momento agora do corona, muitas instituições disponibilizaram cursos gratuitos e tem muito conteúdo para a gente consumir. Já tinha antes, mas a sensação agora é que isso no mínimo triplicou. Como a gente deveria se comportar diante disso? Primeiro ponto, você tem que trazer para o consciente tudo isso. Como eu disse, a gente funciona muito no inconsciente. Então, como é que eu trago uma informação dessa para o consciente? Eu vou questionar essa informação que eu estou vendo. Como? Vamos citar exemplos assim. Tem um monte de gente que está aproveitando a situação para dar algo assim de graça ou para produzir um material, porque depois vai montar alguma coisa que vai pagar. Entendeu? Então, aí você que já segue essa pessoa há tanto tempo, você vai saber identificar se ela realmente está ali querendo ajudar ou se ela está produzindo um material que você sabe que daqui a pouco vem coisa aí. Então, é tipo assim, não está preocupado com a população. É oportunista. Então, é oportunismo, isso aí. Mas você segue as pessoas e você sabe quem faz isso ou não. Então, por exemplo, tem alguém fazendo uma live aí, ou tem alguém trazendo informação escrita tal, e que eu já sigo, que são pessoas sérias, eu tenho certeza que não estou nem pensando o que vai vir depois do oportunismo, igual você falou. Então, primeiro ponto é fazer esse questionamento, é se questionar. Outro ponto é ter muito claro para você quantos cursos você tem já comprados no teu computador, relacionar todos esses cursos, fazer uma listinha ali por tópicos e entender, tá na hora de eu absorver mais um hoje? Ou até melhor, será que o que estão me falando agora, eu já não tenho nessa listinha aqui? Total. Escrito de forma diferente, entendeu? Eu me encaixo aí. Então, e aproveitar esse momento para colocar esses cursos em dia. E é óbvio, né? Quando eu falo esse momento, é pegar o final de semana que não pode sair, porque muita gente não está em férias durante a semana, né? Como você disse, tá com seu filho e está trabalhando. Então, não tem como, né? Olha, essa questão dos cursos, por que eu falei que eu me identifico, né? Porque eu sou nerd de carteirinha. Eu adoro estudar, eu adoro, assim, um conteúdo de qualidade. E aí, quando eu vejo, meu Deus, Harvard liberando cursos, outras instituições sérias que eu sigo, lindo, maravilhoso. Mas, gente, eu já faço uma pós-graduação, eu tenho prova, eu tenho uma porção de coisa. E de fato, na minha pós-graduação, eu paguei. Então, assim, eu tenho que olhar as minhas prioridades, as minhas possibilidades. Hoje, não adianta eu querer me comprometer que eu vou ficar assistindo todas as lives ou consumindo todos os conteúdos gratuitos, porque isso não é factível de eu fazer, né? Então, eu já quando eu trago para o real... A gente bate um ponto, Ju, que eu costumo falar muito isso para os meus pacientes, que é o quê? O que adianta? Conhecimento que entra tem que sair em ação. Porque se não saiu, não adiantou nada desse monte de conhecimento que você colocou para dentro. Só que aí as pessoas se perdem. Consomem conhecimento e não fazem nada com isso. É verdade. Às vezes, nos atendimentos de ontem, inclusive, né, teve duas pessoas que eu falei assim, gente, vocês têm muita informação que eu já passei, porque eu passo material, eu passo dinâmica, eu dou lição de casa, não sei o que. Cadê isso aí? Porque não está colado no mural ali na parede para você ver. É a mesma coisa dos cursos. Cadê a listinha para ficar claro o que você já tem? O que seria bom você colocar? E não adianta acrescentar mais. Isso que vai acrescentar, eu vou conseguir dar vazão? Eu não vou também, não adianta. Não adianta. Tá certo. Bom, eu acho que das dúvidas, a gente já abordou pontos, assim, tinham várias dúvidas que vieram escritas de outras formas, mas de uma maneira geral eu acho que a gente conseguiu abordar as principais que eu já tinha recebido, né? Porque a gente não conseguiu fazer live mesmo. Mas vou deixar super aberto para o pessoal comentar aqui no vídeo e poder mandar as dúvidas, a gente vai respondendo na medida do possível. E assim que der uma diminuída nas lives, né, Vânia, a gente pode vir
para tratar sobre assuntos como esse, que são super relevantes, que ajudam a gente mesmo a viver melhor. Sim, quando a gente sim. se conhece, né? A gente vive de uma outra maneira. E um assunto que dá bastante imagem, isso seja no ramo comercial, empresarial e tudo mais, e também no nosso dia a dia, é a questão da alimentação, porque as pessoas falam, nossa, eu não trabalho, eu como tudo errado, eu não tenho horário, eu não faço horário, eu não faço isso. Ou essa molecadinha que você está ajudando a começar, né, nesse mercado de trabalho, a preocupação deles em não ficar fora da mesa porque quer mostrar resultado, porque tem jovens assim que são muito assim preocupados com o que estão pensando deles, porque eles são inseguros ainda, né? Sim. Então essa questão da alimentação, o que faz com o cérebro também é muito bacana. E vai ter o desafio Mente e Corpo? Já tem data do próximo lançamento? Então, era para fazer agora em março, né? Inclusive no workshop de fevereiro eu falei, mas não dá, as pessoas não têm emocional para fazer um desafio hoje. Eu até acredito que isso vai judiar muito das pessoas. Então, eu passei para abril, mas também ainda não fechei uma data, porque estou nessa aí, vamos ver o que vai continuar. Eu acho que o que a gente menos precisa hoje é de mais pressão. E como o Desafio 30 Dias é uma mudança de hábito principalmente alimentar e de atividade física, é algo que requer, aquilo que eu falei, é um hábito mais complexo. Então, as pessoas têm que estar um pouquinho melhores, emocionalmente falando, para conseguir seguir o desafio. Maravilha. Mas, Ju, eu queria só completar aqui o negócio de transtorno, que eu vi uma pergunta lá que passou na telinha, sobre o transtorno de pânico, né? Então, o transtorno de ansiedade, ele é como se fosse um guarda-chuva, ele está aqui. E o que a gente tem abaixo do transtorno de ansiedade? Eu até anotei aqui, o transtorno de pânico, ele está abaixo, fobia específica, fobia social, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade generalizada, que é a famosa TAG, que é o famoso TAG, tá? Então, isso tudo, quando a pessoa fala, mas a ansiedade mexe com tudo isso, ou até você fala assim, pessoas ansiosas também podem ter a depressão e tudo mais, tá? Porque tá tudo, praticamente, lógico, tem transtorno depressivo e transtorno de ansiedade, são dois transtornos distintos. Mas tudo que vem abaixo deles, eles se conversam muito. Então, é muito natural quem é muito ansioso ficar depressivo e vice-versa. Então, ele fala assim, o transtorno de pânico, o que ele é? Ele é ansiedade também? Uma ansiedade elevadíssima, tá? No guarda-chuva transtorno de ansiedade. Então, a gente tem que entender, reconhecer, e também dá para fazer técnicas aí para melhorar um transtorno como esse. Maravilha. Certíssimo. Eu fiz um bando de anotação como um resumo desse nosso papo. E aí eu vou até mandar para você dar uma olhadinha, ver se eu entendi certinho antes de passar para o pessoal. Mas eu acho que foi ótimo. Para mim, assim, as dicas, então, assim, tá na nossa mão, né? E como você falou, não adianta, não tem uma pilulinha mágica que eu vou tomar e sumiu a ansiedade. Até porque isso nem seria tão positivo assim. Então, acho que foram 5 a 6 dicas aí bem interessantes. A sexta dica foi a do sexo, que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Mas eu acho que é isso, né, Vânia? Quero te agradecer, poxa, imenso. E uma pena que tenha bugado lá no Insta, mas eu vou subir esse conteúdo agora. A gente está terminando de gravar 8h18. E vou tentar subir o quanto antes lá no Instagram para o pessoal poder assistir e processar toda essa reflexão que a gente fez para já levar o final de semana de uma outra forma, né? O nosso happy hour aqui foi diferente hoje, mas foi ótimo, por mais happy hours como esse, que eu adorei. Bom, eu também agradeço muito essa oportunidade, esse convite. Como eu falei, eu acho muito legal te acompanhar desde o início. O Facilita Mind é só um bebezinho ainda, está começando e vai ajudar muitos jovens aí. E é uma iniciativa muito bacana da sua parte. Eu quero terminar com uma frase, então, que, como eu disse, tudo na vida é equilíbrio. Então, a ansiedade a gente vai conseguir administrá-la, porque a gente não pode eliminá-la, tendo equilíbrio. Então, tem uma frase de Albert Einstein que diz assim: viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio.
Em outras palavras, não vamos parar por causa do coronavírus. A gente até vai ficar em casa, mas a gente não pode deixar a nossa mente parar, não. Maravilhosa! Arrepiei, adorei. Tá bom? Incrível. Vou postar isso aí também como a sua frase de inspiração para todo mundo manter a mente em movimento, que a gente não vai parar e vai passar por isso aí o quanto antes, todos seguros e com saúde. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Obrigada. Obrigadão. E até a próxima. Tchau. Tchau.